Olá pessoal, bom dia. Nesse tutorial eu vou deixar uma dica bacana aqui em propriedade do objeto para quem constrói moldes para trabalhar com personalizados. Tá? No meu caso eu estou usando o CorelDRAW X6. Eu acho que só tem esse tipo de opção somente no CorelDRAW X6 e no X7. Se eu estiver enganado, corrijam-me aí em comentários. Tá? Então é o seguinte, eu construí esse layoutzinho aqui da caixa cilíndrica, né? Essa parte aqui, lateral da tampa, é essa parte aqui. Lateral do fundo é toda essa parte aqui, tá? O nome da caixa, caixa cilíndrica. E aqui é a parte da tampa, tá? E aqui é a parte do fundo. Mas eu não vou ensinar vocês a criar nenhum molde, nada disso. Eu vou explicar apenas para como a gente consegue achar o comprimento da lateral da tampa ou da lateral do fundo, que é o mesmo procedimento. No exemplo aqui eu usei uma tampa de 0,2 cm de raio, tá? Então, clicando aqui em propriedade do objeto, surge essa opção curva, onde mostra algumas informações da curva. Então, no caso aqui eu tenho o número de nós, que é 4, um nó, 2, 3, 4 nós. Se tivesse mais nós, iria mostrar aqui. O número de subcaminhos é 1, só que eu não sei o que significa subcaminhos aqui, tá? Agora, o ponto-chave e primordial, melhor, de suma importância, é o comprimento da curva. Exatamente esse valor aqui que a gente vai ter que colocar no comprimento da lateral, seja da tampa ou do fundo, se for o mesmo comprimento, como o comprimento da tampa é diferente da do fundo, tá? Então, para chegar nesse valor, a gente precisa somente pegar esse valor do comprimento da curva. Aqui nessa parte, posição do nó, primeiro e último, eu acho que são coordenadas, né? Do eixo X e do eixo Y. Eu não sei explicar isso aqui para vocês, tá? Deixa eu fazer uma cópia aqui, ó. Observa que os valores modificam. Se eu escalonar o objeto, os valores modificam e modifica o comprimento da curva também. O nós continua na mesma quantidade, tá? Agora, se eu desenho aqui, por exemplo, uma elipse, eu vou bloquear aqui a proporção, vou colocar aqui 7. Agora eu vou colocar o valor de 6, tá? Observa que ao desenhar a elipse aqui, observa que aqui em propriedade do objeto não aparece mais essa opção aqui de curvas, porque o objeto não está convertido em curvas. Aqui em cima também aparecem algumas propriedades da elipse. E aqui aparece, né, elipse, torta e arco. E aqui ângulo inicial e ângulo final. Mas eu não vou explicar sobre isso para vocês. Então, para mim poder ver o comprimento da lateral da tampa, por exemplo, eu vou ter que fazer o seguinte, estando com essa parte aqui, como se fosse a tampa, eu vou vir aqui, organizar, converter em curvas, ou fazer o atalho Ctrl Q de queijo. Converter em curvas, apareceu aqui a opção de curvas aqui, onde mostra já as informações, tá? O número de nós é 4, e agora o comprimento da curva modificou. Então a gente vai pegar exatamente esse valor aqui do comprimento da curva. Pode ser tanto em centímetros quanto em milímetros, tá? Então eu vou pegar aqui, 18,8530. Então eu vou desenhar aqui para essa tampa. Eu vou desbloquear a proporção, vou colocar aqui. Deixa eu ver o valor de novo. 18,8530. Vou apertar Tab para ir para o campo de baixo. Então, para a altura aqui, eu vou botar 2,5 e vou dar Enter. Então, aqui eu já tenho exatamente a lateral da tampa, ou seja, o comprimento certinho da lateral da tampa. Aqui no caso é esse mesmo valor que está aqui, tá? Tá apenas diferente por apenas uma casa decimal, mas é o mesmo valor. E aí você vai fazer, né, para poder colar, você vai fazer essas partezinhas aqui, aí depois fazer essa parte de cola, tudo bonitinho, né? Aí você vai passar cola nessas partes aqui, vai passar cola aqui, e aí você vai moldando, vai colando aqui
na parte da tampa ou do fundo, se for o caso. Outra situação bacana também que funciona é, vamos supor, você pode fazer de repente esse tipo de, você quer achar o comprimento da caixa formato de flores, ou formato de coração, ou qualquer outro tipo de formato. Vamos ver aqui a caixa num formato de paleta de pinturas. Mais ou menos assim. Só vou dar uma acertada aqui que pode dar algum erro. Deixa eu ver aqui, vou escolher alguns nós. Vou ver se dá para escolher esse aqui também. Pronto. Mais ou menos assim. Aqui o objeto já está convertido em curvas. Está aqui em propriedade do objeto. Ó. Já está aqui como curvas. Agora o número de nós é 6. Tá? Aqui o número de subcaminhos é 1 mesmo. E agora o comprimento da curva. A gente vai usar esse comprimento aqui. Eu vou diminuir mais um pouquinho. Só para ver o que muda. Ó. Mudou aqui o primeiro e o último. Tá? No eixo X e no eixo Y. Eu acho que é isso. Aí agora a medida ficou 17,2641. Então agora eu vou desenhar aqui um retângulo. E aí eu vou colocar na altura. Apertar a tab para ir para o campo de baixo. Só que agora para essa caixa eu vou botar 1 centímetro na altura. Pronto. Já tenho a lateral, o comprimento da lateral da caixinha de paleta de pinturas, ok? Onde eu vou ir colando essa lateral aqui, exatamente como exemplificado anteriormente, usando essas partezinhas aqui, beleza? Então, isso funciona para qualquer tipo de caixa, de qualquer tipo de formato irregular. Basta você saber o comprimento da curva, tá? Matematicamente, para quem não sabe matemática muito bem, assim como eu, é impossível achar o comprimento da lateral da caixa. Vamos supor, você teria que achar o comprimento, teria que tentar abrir essa forma aqui e torná-la uma reta para assim achar o comprimento, tá? Que não tem nenhuma ferramenta no Corel que faça esse tipo de coisa. Tá? Só dessa forma que a gente pode achar o comprimento da curva. No próximo tutorial eu vou tentar explicar uma outra maneira de achar o comprimento de lateral de caixas irregulares usando macro. Tá? Aguarde a próxima aula que vocês vão aprender mais uma dica bacana aí usando o macro. Levinho, eu vou ensinar a vocês a instalar a macro diretamente do site, né? Um site de macros para CorelDRAW, X6, X7, qualquer outro tipo de versão. E o melhor, a macro é gratuita e facinho de usar, beleza? Então eu vou parar o tutorial por aqui. Espero que esse tutorial aí tenha sido útil para você e que eu tenha conseguido explicar de forma clara. Valeu e fui!